Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Sabemos, irmãos, das dificuldades que estamos tendo em ter culto ao vivo, presencial na igreja. Então, vamos estar gravando esse vídeo, né? Para que a gente possa estar orando, falando com Deus nos nossos lares. E, na verdade, nós estamos aqui na igreja com uma pequena equipe, 4 pessoas, para fazer esse vídeo, porque nós estamos precavendo, né, dessa epidemia, desse vírus, mas não devemos nos afastar do nosso compromisso, que é falar de Deus e levar a palavra de Deus até as pessoas. Então, eu convoco os irmãos agora que estejam nesse momento me assistindo, que possam também, no mesmo espírito, no mesmo propósito, estar buscando ao Senhor, conectado com Deus nesse momento, e tirem um tempinho aí para a gente estar participando deste culto, que vai ser bem rápido, mas que vai ser de muito proveito para as nossas vidas, para acalentar os nossos corações e tirar da nossa alma aquela angústia, aquele medo, porque medo não vem de Deus, irmãos. Então, vamos conectar o nosso pensamento em Deus. Eu queria compartilhar um versículo com os irmãos, que está em Isaías 55, 6, que diz assim a palavra do nosso Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E esse é o momento, irmãos, de nós buscarmos a presença de Deus. Deus está ansioso que nós venhamos a clamar a Ele, porque Ele quer nos socorrer, quer nos proteger, quer nos guardar e nos livrar desse pânico que está se alastrando por todas as pessoas, os que não conhecem a Deus e até os que conhecem, os que têm compromisso com Deus. Então, esse é o momento de nós nos apegarmos em oração, de termos um particular com Deus, e nas oportunidades, não só esta igreja, outras igrejas também estão fazendo vídeos, convocando as pessoas para se aproximar de Deus. Então, vamos fazer, não vamos perder nenhuma oportunidade que tenhamos para estarmos conectados com a palavra e colocando o nosso espírito em conexão com o Espírito de Deus. Amém? Eu quero fazer uma breve oração e depois nós vamos ter em seguida já a palavra com a pastora Luzia, para que o nosso coração seja fortalecido através da palavra de Deus. Pai querido, Deus santo, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, Pai, de estarmos juntos, reunidos em Teu nome, para que possamos meditar na sua palavra e trazer ânimo para os nossos corações, para as pessoas que estão preocupadas, apavoradas, que o Teu Espírito traga paz, traga sossego e traga, Senhor Jesus, ânimo para as pessoas lutarem contra essa epidemia e que todos se protejam, aceitem as recomendações do Ministério da Saúde, mas que não entrem em pânico, mas que tenham calma, tenham cautela, porque o Senhor Jesus está no comando de nossas vidas. Assim, ó Deus, eu oro e agradeço ao Senhor. Amém. Oi, irmãos, graça e paz. Estamos aqui em mais um dia, né, da nossa oração. Fazemos todas as segundas-feiras, hoje online, devido aos motivos que o Ailton acabou de falar, mas vamos continuar orando, crendo e ouvindo o que Deus tem para nós hoje. Eu creio que Ele tem uma palavra abençoada, pois essa palavra falou muito comigo e que possa falar ao coração de vocês, que possa mudar a nossa mente, que possa mudar, né, a nossa maneira de pensar. Essa palavra está em 2 Reis 6, do 8 ao 17. Se vocês quiserem acompanhar, pode deixar as Bíblias abertas. E o nome seria o Exército de Deus. Então, é uma palavra que vai nos mostrar que há algo a mais do que isso que nós conseguimos enxergar. Há o sobrenatural de Deus nas nossas vidas e nós temos que aprender a ver isso e praticar isso. Então, vamos ler alguns versículos. Então, começando em 2 Reis 6, começando no 8, diz assim: o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais, escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali, esperando escondidos para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram alerta. E isso aconteceu por várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou seus oficiais e lhes perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? O rei achou que entre eles havia um espião, alguém que ficava contando, né, um X9, como dizem, no meio deles. Aí um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel
tudo que o Senhor fala, até mesmo o que o Senhor fala dentro do seu quarto. Então, quando nós vemos esse trecho, irmãos, a gente vê que Deus, ele é onipresente, onisciente, e ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e ouvir até o que nós pensamos, o que nós falamos no nosso íntimo, ele sabe de cada um de nós. E aí um deles respondeu: Senhor, né, como eu disse, né, até mesmo o que o Senhor fala dentro do seu quarto, ele sabe. Aí o rei falou: precisamos achar, me digam aonde está Eliseu. E aí disseram que estava em Dotã. E aí o rei organizou uma tropa, né, agora estou só explicando, e mandou esses soldados com carro e cavalos até essa cidade. E esse exército cercou essa cidade com o objetivo de pegar Eliseu e talvez matá-lo, para que todos esses planos deles não fossem atrapalhados. Então, esse trecho, ele nos fala muitas verdades, e principalmente para nós abrirmos os nossos olhos espirituais. Esse exército sírio estava cercando a cidade, e isso pode representar para nós situações que muitos de nós estamos enfrentando. Algumas dificuldades, né, que nos pegam de surpresa, que ameaçam a nossa rotina, que ameaçam a nossa felicidade. Muitas vezes nós ficamos indecisos, confusos, e muitas vezes nós nos desesperamos e não sabemos o que fazer diante dessas adversidades. Pois saiba que problemas sempre aparecerão, sempre vão surgir, mas nós não devemos nos desesperar com ele. É nesses dias que este exército sírio, né, que pode estar sendo representado até por essa epidemia que está assolando aí o mundo e tirando a paz de muitos. E eu creio que muitos irmãos também se sentiram assim, desesperados e sem paz. Mas muitas vezes o que impede que a gente reaja e que a gente fique, que nos prostre e que nos desanime, é justamente a falta do conhecimento da palavra de Deus, o que Deus fala através dela, né? E isso foi o que aconteceu com Geazi, o servo de Eliseu. Aí não é falado o nome, né? Mas o nome dele é esse. Ele não tinha entendimento, apesar de estar andando com o homem de Deus, estar ouvindo e vendo grandes milagres, isso não conseguia mudar aquilo que ele tinha dentro dele e mudar a confiança que ele deveria ter em Deus, porque essa vida que ele teve com Eliseu não trouxe essa transformação que deveria ter. E muitas vezes nós vemos isso acontecendo em nossos dias. As pessoas não conseguem ter essa transformação, essa confiança, esse conhecimento, esse entendimento do que Deus fala na palavra dele. E o que mostra essa imaturidade de Geazi, se você ler um capítulo antes, você vê que, desobedecendo às ordens de Eliseu, ele foi e pediu presentes a Naamã, né? E ele acabou ficando até leproso por causa dessa rebeldia, porque a rebeldia não agrada a Deus, né? A Bíblia, ela é viva e atual. Apesar de ser um texto antigo, eu tenho certeza que hoje esse trecho da Bíblia vai trazer grandes lições para nós todos. E através desta palavra que hoje Deus fala conosco, né? Muitas vezes Deus fala em profecias na Bíblia, mas outras vezes diretamente. E eu creio que hoje Ele está falando diretamente aos nossos corações. Hoje pode ser que o exército que está te rodeando, o exército inimigo, que está te mobilizando, te assustando, pode ser esse vírus para alguns, para outros pode ser o casamento que está passando por problemas, por dificuldades, algumas doenças no corpo ou até na alma, né, que você pode estar passando, ou seus familiares, ou até drogas que está assolando a sua família de alguma maneira. Às vezes o medo do desemprego, passar por necessidades, não ter dinheiro para pagar o aluguel, a prestação do apartamento, do carro, né, a escola do filho. Isso pode estar assustando muitas pessoas. Só você sabe exatamente o tamanho do exército que está te cercando e quão amedrontador ele é. Mas eu te digo uma coisa, ter receio é legítimo, né? Porque quem tem um pouco de receio se precaver, né? Acaba não caindo em ciladas. Mas o que não podemos é ter medo. Medo não é de Deus. E eu vou te provar isso, que está em 2 Timóteo 1,8, que nos diz: pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, se você tem um medo exagerado, um medo que está te paralisando,
Creia, meu irmão, isso não é de Deus. Isso tem que sair da tua vida em nome de Jesus. De acordo com essa palavra, existe esse espírito de medo que não vem de Deus, que domina as pessoas, e elas não estão convictas do livramento que Deus pode operar na vida delas. Esse espírito cega as pessoas, e elas não conseguem ver a glória de Deus e confiar nesse Deus que elas servem. Só Jesus, só a oração, só o Espírito Santo de Deus pode nos aproximar mais dessa verdade. Podemos entender daí e discernir o que Deus tem para nós e abrir os nossos olhos espirituais. E vamos ver isso sendo agora completado em 2 Reis 6,15. Vamos continuar lendo. No dia seguinte, o servo de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Você já se fez essa pergunta? O que vamos fazer? Eliseu respondeu: Não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. Você imagina Eliseu falando isso, e Geazi olhando em volta e só via ele e Eliseu. E Eliseu falando para ele: os que estão conosco é maior dos que nos cercam, né? Dos que estão querendo nos destruir. E ele via aquele grande exército sírio ali na frente. Imagine como ficou Geazi, o desespero dele. Só que aí Eliseu orou assim no 17. Ó Senhor Deus, abre os olhos do meu servo e deixa que ele veja. E Deus respondeu a oração dele. Aí o servo de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu e nos montes estavam todos cobertos de cavalos e carros de fogo. Um grande exército de Deus protegendo o servo dele, Eliseu. Os olhos de Geazi só foram abertos através da oração de Eliseu, porque pela fé de Geazi ele não conseguia ver isso. Aí ele pôde contemplar esse grande exército do Senhor cercando Eliseu, né, com carros e cavalos de fogo, de guerra. Olha que tremendo isso, meus irmãos, quando que a gente vê como Deus é cuidadoso com os seus. O sobrenatural de Deus é maior que qualquer inimigo que se levanta em nossas vidas. Falamos isso com frequência. Mas muitas vezes nós não vivemos isso. Nós somos peritos em falar que cremos no poder de Deus, na providência de Deus, mas na hora H o medo acaba nos paralisando, né? E quando isso acontece, a pessoa sofre por antecipação. Antes que o problema chegue, ela já chora, ela já não dorme, ela se abate, né, e se desespera. Se você ler essa passagem toda, você vê que Eliseu orou a Deus por 3 vezes. E por 3 vezes, Deus deu um livramento sobrenatural, respondendo às orações dele, né? Sabe por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. E só essa intimidade pode mudar o nosso interior e mudar as circunstâncias que nos rodeiam. Quando nós oramos também pelos outros, as coisas começam a melhorar para nós. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque a oração que nós fazemos, quando nós nos colocamos diante de Deus, ela vai nos limpando, tirando de nós o egoísmo, o medo, a falta de fé, muitas vezes até a falta de perdão. Nós vamos melhorando e, com isso, Deus vai trabalhando no nosso interior e as coisas boas começam a acontecer conosco. Geazi, ele não conseguiu enxergar o espiritual, mas Eliseu orou por ele, a cegueira espiritual dele foi curada. E hoje, irmãos, isso cabe a nós, orar pelos que só olham para os seus problemas, né? Que é representado pelo exército sírio. E não conseguem entender que o exército espiritual de Deus é maior, mais poderoso, tremendo, e está acampado ao nosso redor, né? Se você se sente assim, amedrontado, deve orar por você também. Sabia disso? Se você está sentindo um medo incontrolável, se você está desesperado por uma situação que não aconteceu, mas o medo acaba te fazendo ver como se ela fosse real ali na tua vida, no teu lar, você tem que orar por você também. Mas não adianta só orar, sabia disso? A gente tem que ter também uma postura, uma mudança de atitude. Só orar sem a nossa posição não adianta. Irmãos, a Bíblia nos diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Do que você tem alimentado a sua alma. Você tem lido a palavra? Tem orado? Tem ouvido louvores? Ou será que tem ficado
às vezes, assistindo essas reportagens alarmistas, mentirosas, que alguns canais de televisão, né, têm falado, né, principalmente a Globo, a gente sabe disso, se alimentar de mentiras. Né? Tem lugares que fala tanto de coronavírus, é dia e noite, que se você ficar ali em frente, você acaba se contaminando só de ouvir falar. Então, fuja disso, fuja do que contamina a tua alma. Está certo? Pare de se deixar também influenciar por redes sociais, também que são alarmistas, pessoas pessimistas, ácidas, sem fé. Porque você pode se contaminar com algo pior do que o coronavírus, que é a falta de confiança em Deus. Isso realmente é uma praga que pode destruir a minha e a sua vida. Sabia disso? Isto é abrir uma brecha para que o inimigo passe através dessa coluna de carros de fogo que Deus coloca. A falta de fé abre brecha e o inimigo ataca. Então, esteja firme nesse propósito de oração, pois nós sabemos que o inimigo sempre estará ao nosso derredor, mas não vai ter acesso à minha e à sua vida, porque os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, e a Bíblia é bem clara quanto a isso, e a Bíblia não mente. Creia nisso, coloque essa verdade no seu coração. Nós devemos estar revestidos com a armadura de Deus, essa armadura espiritual que é descrita em Efésios 6, do 10 ao 18. Leia também, se revista. Vamos continuar confiantes, irmãos. Vamos continuar descansando no Senhor, crendo que nessas dificuldades que nós estamos passando, você consegue olhar e enxergar espiritualmente que ao seu redor está o exército do Senhor com cavalos de fogo. Creia nisso, coloque essa verdade na sua vida, não desanime, não fique em pânico. O pânico é o aliado do inimigo. Pegue o seu aliado, a força do Senhor e a palavra de Deus. E hoje Deus te diz o que Eliseu falou ao servo dele. Não temas, maior é o que está contigo do que o que está contra ti. Essa é a palavra que Deus preparou para mim e para você hoje. Vamos colocá-la em prática, vamos viver essa verdade de Deus. Amém? Amém, irmãos? Então, o exército de Cristo somos eu e você que aceitamos Jesus. E a nossa oração é que pode mover essa situação, pelo menos no nosso meio. Quem não crê em Jesus, não crê em oração, não crê naquilo que foi ministrado esta noite e não crê nas verdades que se encontram na palavra de Deus. Mas nós que somos cristãos, que defendemos este evangelho, nós sabemos que é verdadeiro e que só a oração nossa pode mudar essa situação. Eu conclamo os irmãos para estarmos unidos em oração, que possamos, a partir agora, no final desse vídeo, nós ajoelharmos na nossa casa, no nosso lar, e estejamos orando pelos profissionais de saúde que estão aí na linha de frente combatendo essa doença, pelas pessoas, os policiais que estão nas ruas, guardando a nossa segurança, tendo a segurança da população, pelos pastores, pelas pessoas que trabalham direto ou indiretamente nessa empreitada de dominar essa epidemia, os governantes, que eles possam tomar as decisões certas, os cientistas que possam desenvolver uma vacina, um remédio, uma cura imediata para este mal que está assolando não só o Brasil, mas o planeta que Deus criou, a terra que Deus criou, perfeita. E sabemos que só Deus pode dar uma solução para finalizar essa epidemia que está acontecendo. E em nome de Jesus eu conclamo a todos mais uma vez que estejamos orando e colocando diante do Senhor, não o medo, mas a nossa fé, sabendo que Ele vai agir no nosso meio e que vai transformar tudo isso em alegria, todo esse choro em alegria, e nós vamos sair daqui mais do que vencedores, porque todas as vezes que nós clamamos ao Senhor, Ele ouve as nossas orações e nós saímos vencedores. Amém, irmãos? Fé e bola para frente. Vamos trabalhar, vamos orar e vamos cuidar da vida. Amém?